lugar, não podemos caracterizar essas conversas apenas como opiniões pessoais, espontaneidade de WhatsApp ou emoções momentâneas que, como a Jandira disse, demoraram mais de um mês. Vamos lá. Um coronel, subchefe do Estado-Maior, representante do Exército, portanto, há um nível de institucionalidade neste diálogo. E com quem o coronel está conversando? Com Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, essas conversas podem ser qualquer coisa, menos comoção pessoal, situacional, espontaneidade de WhatsApp. A institucionalidade. Um coronel conversando com alguém diretamente ligado ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, no início da sua primeira explanação, o senhor disse o seguinte: existiam pessoas que acreditavam que o resultado das eleições era legítimo e outras que não acreditavam. É uma pergunta rápida. O senhor era de qual grupo? Que considerava o resultado eleitoral legítimo ou ilegítimo? É objetiva a pergunta. Sua opinião? Sim ou não? Como cidadão, sim. O resultado eleitoral foi legítimo? Sim, foi legítimo. Perfeito, obrigado. Isso é muito importante para tudo que vem depois. Nessa conversa, que não pode ser tratada apenas como comoção pessoal, o senhor fala: convence ele a fazer, ele não pode recuar agora, ele não tem o que perder, ele vai ser preso. Concordo com a tese que foi colocada aqui. Vamos lá. Se há uma ideia de recuo, ninguém recua se não avançou. Então, há uma ideia de avanço numa tentativa de desrespeitar o resultado eleitoral que está ligada diretamente a quem? Ao presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos lá, peço atenção de todos agora. Mauro Cid, diretamente ligado a Bolsonaro, respondeu o seguinte: vejam se foi isso que ele respondeu. Não, coronel Lawande, essa hipótese não faz o menor sentido. O presidente Bolsonaro jamais vai tentar algo contra o resultado das eleições. Não, Lawande, não me mande mais essas mensagens. Como todos sabem, Bolsonaro respeita o resultado eleitoral e Lula vai assumir. Não seria a lógica do ajudante direto de Bolsonaro rejeitar de imediato? Isso não faz o menor sentido. Bolsonaro nem cogita tal possibilidade. Mas não, a resposta de Mauro Cid é: mas o presidente não pode dar uma ordem se ele não confia no alto comando. Então o presidente cogita o golpe, então o presidente quer o golpe, então o presidente está organizando o golpe e ele não está vendo efetividade. Que o seu depoimento te responsabiliza, lamentavelmente sim. Mas hoje, na minha opinião, estamos chegando mais perto de um grande arquiteto interessado, conivente e cúmplice, ex-presidente derrotado, Jair Messias Bolsonaro. Gente, uma pessoa próxima ao presidente não rejeitou tal hipótese. Aliás, depois ele vai dizer: passo a passo, tem coisa acontecendo, estamos na luta, General Heleno esteve aqui. Em nenhum momento Mauro Cid rejeitou a tese dizendo: olha que absurdo, Bolsonaro jamais cogitaria desrespeitar o resultado eleitoral. Eu estou vendo aqui indícios evidentes de consciência, ciência, participação e responsabilidade de Bolsonaro. Porque a sua tentativa como coronel de insuflar o golpe está muito evidente. Nem os bolsonaristas vão te defender, nem o teu mito vai te defender, porque o bolsonarismo não tem pena de ninguém, o bolsonarismo não gosta de ninguém. Infelizmente, que Vossa Senhoria tenha todo o direito de se defender dentro de um regime democrático e até mesmo de se arrepender. Mas bolsonarismo não tem compaixão nem solidariedade entre si. Esse é um ponto fundamental. Depois,
O Senhor diz o seguinte, só queria pedir um pouco de silêncio, só para eu poder me concentrar mesmo. Então ferrou, vai ter que ser pelo povo mesmo. Veja, por que seria necessário confiar no alto comando para dar uma ordem de apaziguamento? Não faz sentido, nenhum sentido. Veja, ferrou por quê? O que vai ter que ser pelo povo mesmo? Então nós temos agora a seguinte situação, vamos lá. Opção A, o povo está causando caos, o Brasil precisa ser apaziguado. Nessa opção que o senhor coloca, nesse lugar, o presidente Bolsonaro não está apaziguando o povo, não está diminuindo a tentativa de um golpe, e nessa opção, os bandidos são os bolsonaristas que estão nos acampamentos insuflando contra a democracia. Não tem o povo no genérico. Aliás, Vossa Senhoria fala em dois lados. Eu nem sei se eu concordo com isso. Teve uma eleição, teve um resultado, oficialmente ninguém questionou, e tem uma parte indo para a rua, tocando o terror e colocando-se contra o resultado eleitoral. Nessa opção, os bandidos são os bolsonaristas que Bolsonaro não está apaziguando. Opção B, os bandidos, eu acho que é isso que o senhor poderia dizer. Na sua visão de mundo, são aqueles que discordam de você, que votaram em Lula, os petistas, os socialistas, os comunistas, os democratas ou qualquer eleitor do Lula e o próprio Lula. Nesse caso, opção B, o senhor participou de uma conspiração contra a democracia e não viu êxito ou efetividade. E nesse caso, o Bolsonaro também sabe, é cúmplice, conivente, tem ciência e está tentando uma efetividade para fazer isso. Nas duas opções tem algo de muito errado na sua participação e do presidente. Na primeira, de novo vou pedir silêncio, não são suposições. Estou me baseando na própria narrativa do depoente, fazendo com firmeza e coragem, porque o que está em jogo aqui é se esse país vai ser do Coronel Ustra ou do Frei Tito. Aqui nem sei se é esquerda ou direita, é campo da democracia ou campo da barbárie, do neofascismo, do autoritarismo, da ditadura, da tortura, do fanatismo religioso, do ódio, do carro-bomba, do negacionismo, da terra plana, não tem vírus, genocídio. Aqui é campo democrático contra a barbárie. E dentro do campo democrático cabe muita divergência, porque isso é pluralidade e democracia. Por isso a minha firmeza, mas nada contra a sua pessoa, sua dignidade, seu direito de se defender num regime democrático, com a sua integridade física e emocional preservada. A minha firmeza é fruto dessa consciência de uma tarefa histórica. Não tem duas narrativas aqui, eu discordo dessa tese. Existiu uma tentativa de golpe. O senhor estava conversando com Mauro Cid, diretamente ligado a Bolsonaro. Foi encontrado no celular dele um texto buscando base jurídica para desrespeitar o processo eleitoral. Ou o presidente não estava agindo para apaziguar os ânimos dos bandidos, que seriam os próprios bolsonaristas, ou ele estava cogitando e tentando viabilidade para não entregar a presidência a Luiz Inácio Lula da Silva, eleito democraticamente. Nesse sentido, essas conversas ganham um teor que não pode ser colocado como opinião pessoal, comoção momentânea, diálogo de WhatsApp. É um coronel conversando com uma pessoa ligada diretamente ao presidente Bolsonaro. E eu termino dizendo o seguinte: vou pegar agora, Rubens, Rogério, algumas expressões do Mauro Cid, dialogando com as suas colocações. Passo a passo, tem coisa acontecendo, estamos na luta, General Heleno esteve aqui. Alguém considera a possibilidade de Bolsonaro não saber disso? Eu realmente não acho Bolsonaro uma pessoa inteligente, de verdade. Mas não tanto a esse ponto. Pode não ser inteligente, mas não é amador. A sua falta de inteligência contribui para um mundo muito odioso e violento. Eu duvido que Mauro Cid tenha todas essas falas
sem o Bolsonaro ter consciência. Aquele que não admitiu o resultado, aquele que entrou com uma ação no TSE para dizer que o resultado foi fraudado, aquele que viajou para os Estados Unidos. Ou seja, estamos chegando com consistência, com materialidade, com depoimentos. É Anderson Torres, é Silvinei Vasquez, é coronel do Exército, é o ajudante de ordens. Estamos chegando ao presidente Bolsonaro. E não é ameaça, não é revanchismo. Porque se a gente não contar essa história e anistiar Bolsonaro, a gente abre espaço para que isso aconteça muito mais vezes na história do Brasil. Obrigado, senhor presidente.